Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar pensando direito? Estamos agora falando sobre o direito das famílias, falávamos sobre as várias modalidades ou espécies de família, da característica da família plural, né, que hoje é admitida pela nossa Constituição e pelo Estado brasileiro. No vídeo anterior, nós falávamos a respeito do casamento, das noções introdutórias do casamento como modalidade de família matrimonial, né? Vimos o processo evolutivo dessa modalidade de família, vimos os pressupostos, né, e requisitos para que ela seja considerada como válida e sujeito de direitos e obrigações, formando uma verdadeira entidade familiar. Vimos que os consortes no casamento, eles formam o que chamamos de sociedade conjugal. E essa sociedade conjugal assume, né, deveres, obrigações de forma recíproca, mútua, de forma a amparar essa entidade familiar. O próprio Código Civil, no artigo 1566, ele revela, né, retrata ali as obrigações matrimoniais, que basicamente se resumem ao auxílio mútuo, à prestação mútua, baseado, fundamentado no princípio da solidariedade familiar entre os consortes, ou seja, entre os cônjuges. No que diz respeito à comunhão plena de vida, tanto nos aspectos pessoais quanto nos aspectos patrimoniais também, amparo psicológico e material, portanto. No entanto, muito embora, né, ninguém pense, num primeiro momento, ao tomar uma decisão, né, de casar e constituir uma família matrimonial, inicialmente não se, elabora este projeto de vida pensando, eventualmente, na sua dissolução. Mas sabemos, né, que algumas situações podem ocorrer no curso da vida dos consortes, dos cônjuges, né, e por inúmeras razões poderá haver a vontade de um ou ambos em dissolver este vínculo, né? Daí nós questionamos: há possibilidade de rompimento do vínculo conjugal? A resposta vocês já sabem, é positiva. Sim. Muito embora isso pareça até de certa forma algo natural, né? Ou seja, assim como a lei exige a manifestação de vontade para casar, seria natural pensarmos, né, que a simples manifestação de vontade seria suficiente para romper o vínculo conjugal, mas esta visão, né, ou seja, este entendimento, ele é relativamente recente no aspecto legal no nosso ordenamento jurídico. Basta entendermos que até 2010 o casamento, a Constituição Federal, né, no parágrafo sexto via o casamento como um vínculo indissolúvel, né. Aí vocês podem dizer o seguinte: "Professora, isso significa dizer, né, que não havia possibilidade de rompimento da sociedade conjugal?" Existia, na verdade a legislação do divórcio, ela data, né, remonta da década de 70, mas justamente porque o Estado via no casamento, né, essa ideia sacralizada, né, de indissolubilidade, é que a própria lei impunha, né, vamos colocar assim, obstáculos para este rompimento. Um deles era exigir, né, determinado prazo para que efetivamente houvesse este rompimento. Então, se exigia, por exemplo, que os cônjuges estivessem separados de fato há pelo menos 2 anos para somente então buscar a conversão no divórcio, né, ou que se houvesse separação judicial que tivesse passado pelo menos 1 ano, basta vocês abrirem o Código Civil de vocês aí que vocês vão observar estes prazos, né. Hoje eles não se aplicam mais, ok? A partir do momento em que houve a emenda constitucional e alterou o parágrafo sexto, né, na medida em que o Estado entende a dissolubilidade do casamento, né, ele entende, enxerga que a manifestação de vontade de estar casado ou não estar mais casado, ela deve ser imperativa, né, ou seja, soberana em relação a qualquer outro interesse do Estado, tendo em vista que se trata de uma relação entre particulares, entre indivíduos, estes prazos eles não são mais aplicados. Então significa dizer que, não interessando quanto tempo tem o casamento, tampouco se existiu separação de fato, né, anterior ao divórcio ou o período em que ela se deu, basta que os nubentes apresentem, né, manifestem a vontade em romper aquele vínculo. Isso pode ser consensual, né, ou seja, quando ambos estão interessados no rompimento daquele vínculo,
ou litigioso, que é quando há uma resistência à pretensão do outro em relação ao rompimento deste vínculo. Justamente são as duas modalidades de divórcio previstas no nosso ordenamento. Temos a figura do divórcio consensual e o divórcio litigioso. O divórcio consensual, né, nós nem dividiríamos aí em polo ativo, polo passivo ou partes, né? É até incorreto a terminologia partes relacionado ao divórcio consensual. Na realidade, a gente fala em partes quando há uma divisão, né? Ou seja, alguém quer alguma coisa e o outro resiste àquela pretensão. No divórcio consensual, há um consenso, um acordo. Então, é correto dizer que existem interessados, né? Chamamos de interessados. Estes sujeitos, né, ou seja, os cônjuges, estão ambos interessados na homologação, isso se ele for pela via judicial, de um acordo pré-estabelecido entre eles, né? A via judicial ela será exigida quando houver interesse de menores ou incapazes. Exemplo, os pais, né, os cônjuges ali têm filhos menores ou incapazes, muito embora haja, né, acordo em relação à dissolução do vínculo, é necessário submeter o processo ao judiciário, porque o Ministério Público vai intervir, né, como fiscal da lei, custos legis, primando pelos interesses dos menores, das crianças, adolescentes ou filhos incapazes, tá? Em alguns estados, né, isso no Brasil, é permitido a via extrajudicial, né, do casamento, do divórcio, perdão, mesmo com a existência de filhos menores, quando comprovado que a regulamentação da guarda, né, dos alimentos, já correu judicialmente. Então, digamos, houve uma ação autônoma de alimentos ou uma ação autônoma de regulamentação da guarda, isso quando o casal já estava separado de fato. Em alguns estados da federação, é permitido que se busque a via extrajudicial apenas para efetivamente realizar o divórcio, né, por meio de escritura pública. Entretanto, com a exigência da comprovação por meio de sentença que os interesses dos menores, das crianças, adolescentes ou filhos incapazes já foram assegurados e passaram pelo devido rito processual, tá? Mas não é generalizado, ou seja, vai depender de cada tribunal de justiça, do regimento interno e dos cartórios para prever a possibilidade ou não da via extrajudicial, mesmo quando houver filhos menores ou incapazes. A regra é de que, em havendo filhos menores ou incapazes, a via seja judicial. Bom, quais os procedimentos, né, para que haja o divórcio pela via judicial? A promoção, né, de uma ação de divórcio, né, no caso consensual, que nós estamos falando primeiramente, em que ambos interessados irão apresentar o termo de acordo, né, estabelecido entre eles, estabelecendo ali e dispondo acerca das cláusulas, né, que devem estar relacionadas à eventual partilha de patrimônio, caso exista, né, à prestação de alimentos, tanto em relação aos menores quanto em relação ao outro cônjuge, quando forem as hipóteses, né, previstas na lei, a questão relacionada à divisão de dívidas, né, a solidariedade, isso, claro, dependerá do regime patrimonial estabelecido entre eles, a regulamentação da guarda dos filhos, visitas, né, a própria identificação das residências, né, fixa, alternadas, a questão relacionada ao alimento ou aos alimentos, a prestação alimentícia aos filhos menores. Então, basicamente, são estes os assuntos que deverão estar, né, ali firmados no termo de acordo, como a utilização do nome, se retornará um dos cônjuges ao nome de solteiro ou permanecerá com o nome de casado, dentro das hipóteses legais. Então, todas as questões relacionadas à dissolução daquele vínculo e os seus respectivos efeitos deverão estar transcritos ali no acordo. É claro, necessário que as partes tenham livre, né, possibilidade para manifestarem em si em relação a essas cláusulas. Qualquer hipótese, né, de vício relativo a uma eventual coação, a indução a erro, né, dolo, claro, poderá ser passível aí da discussão e anulação do termo de acordo estabelecido entre eles. Mas, via de regra, havendo este acordo, não sendo constatado nenhum vício, uma vez homologado, ele passará a produzir todos os efeitos jurídicos.
as vantagens, né, da via extrajudicial, né, e até mesmo da via judicial, no caso do divórcio consensual, é a celeridade, né, assim como também é estabelecer, manter, ainda que minimamente, né, os vínculos afetivos que outrora foram constituídos com aquela família. É necessário pensar que, né, se houverem especialmente filhos menores, este vínculo entre os cônjuges, apesar de não mais, né, vinculados pela sociedade conjugal, será eterno, né, enquanto perdurar o relacionamento junto aos filhos. Então é necessário que haja um bom senso, né, e a consciência da melhor forma possível de manutenção daqueles vínculos, os laços de afetividade que no início foram fundamentais, né, para a constituição daquela entidade familiar e que, uma vez ela dissolvendo, não quer dizer que implicará necessariamente, né, em um rompimento destes laços afetivos. É claro que nós estamos colocando aqui situações, né, que permitiriam a continuidade deste vínculo. Eu estou sugerindo, né, aqui uma ideia relacionada ao divórcio consensual, quando há acordo, quando não houve, né, uma situação muito grave que coloca ou ameaça, né, a própria existência ou manutenção de vínculos entre aquelas pessoas que inicialmente estavam unidos pelo matrimônio. Sabemos que há situações, né, muito graves, muito sérias, que geralmente acabam, né, pendendo para a via judicial litigiosa, né, que acabam afetando ali os indivíduos de tal maneira a não enxergarem, né, a possibilidade da manutenção dos vínculos, casos em que há violência doméstica, né, todo tipo de abuso psicológico, financeiro, físico, sexual. Então sabemos, claro, dessas adversidades que muitas vezes podem implicar na não possibilidade de manutenção destes vínculos. Mas ainda assim, né, há de separar-se o joio do trigo. Isso significa que não há o que se comprometer, exemplo, a relação dos pais com os filhos, né, sabendo que o vínculo ou o rompimento do vínculo conjugal não extingue o poder familiar, tampouco, né, cessam os direitos dos pais para com os filhos, nem os deveres, né? Então há necessidade de separar ali a vida conjugal, né, que não deu certo e está tudo bem, da relação e da vida em relação aos laços de afetividade dos pais e dos filhos. Claro, mais uma vez, sabemos que há situações adversas, sabemos que muitas vezes a figura do genitor ou da genitora pode implicar em risco à integridade física, moral, psicológica destes filhos, né, dessas crianças e adolescentes, e é claro, a lei está e o judiciário está preparado para agir diante dessas situações, situações mais extremas, inclusive relacionada à perca do poder familiar, da possibilidade de exercer o poder familiar. Mas partindo, né, de uma visão do homem médio, uma visão mediana, sem imaginarmos essas questões extremas, há justamente a possibilidade, né, de manter-se os vínculos dos pais e filhos, independentemente do rompimento do vínculo conjugal. As modalidades previstas por nossa legislação como rompimento da sociedade conjugal se encontram dispostas no artigo 1571 do Código Civil, né? Por meio do artigo 1571, vimos que são casos, né, de rompimento do vínculo conjugal, as sentenças declaratórias de nulidade ou anulabilidade do casamento, né? Quando que haverá nulidade do casamento? Se demonstrada a infringência de um impedimento matrimonial, aquelas situações em que os sujeitos não podem casar, né, que estão relacionadas lá no artigo 1521 do Código Civil, justamente relacionada aos impedimentos de ordem relacionada ao parentesco, a vínculo, né, e a crime, todas elas estipuladas lá no artigo 1521. Temos ainda como hipótese, né, de rompimento do vínculo conjugal, as sentenças declaratórias de anulabilidade, né? É diferente, não há infringência de impedimento, não há nenhuma daquelas causas estabelecidas no artigo 1521, mas existem situações, né, que podem levar à anulação do casamento quando referidas, ou referentes, melhor colocando, à idade núbil,
né, ao consentimento ou ausência de consentimento dos pais ou representantes legais, falta de suprimento judicial, né, algum vício de consentimento, seja pela coação ou seja pela ausência, né, de legitimidade para manifestação de vontade, o erro essencial sobre a pessoa. Então, o artigo 1550, ele vai trazer, vai enumerar ali, a partir dele, uma série de situações que poderão implicar na anulação do casamento. A diferença básica entre a declaração de nulidade e de anulação do casamento é que, no que diz respeito à nulidade do casamento, compreende-se que se trata de interesse de ordem pública. Então, qualquer pessoa, o Ministério Público pode, a qualquer tempo, é imprescritível, né, não corre nem prazo decadencial nem prescricional, pode invocar ali a possibilidade de nulidade, porque como já vimos, né, em outros vídeos, as questões relacionadas aos impedimentos matrimoniais estão diretamente relacionadas à própria ordem moral, né, e ética da família, as questões biológicas, né, proteção da prole, né, ou seja, dos descendentes, em relação a inúmeras doenças ou fatores biológicos que podem implicar em risco até mesmo, né, de vida para estas crianças e adolescentes, tá? No caso das sentenças declaratórias de nulidade ou anulabilidade, elas serão fruto de um processo, né? É importante mencionar que o casamento ele se subdivide em duas etapas, né? O processo de habilitação, que é a primeira etapa, até que vai desde o requerimento da abertura, né, do processo de habilitação para o casamento até efetivamente a cerimônia, a celebração da cerimônia de casamento. Durante esta primeira etapa, tanto os impedimentos patrimoniais como eventuais causas de anulação poderão ser invocadas, mas por meio de um procedimento administrativo, que é a oposição. Entretanto, uma vez celebrado o casamento, não haverá outra forma que não, por meio judicial, de intentar-se a declaração da nulidade ou da anulabilidade daquele casamento. Então, passará por um rito próprio perante o judiciário e o juízo da família, né, será competente para anular ou declarar nulo este casamento, claro, respeitando o devido processo legal, sendo conferidas oportunidades de defesa, né, ampla defesa e contraditório, conforme a Constituição salvaguarda, né, aos indivíduos, bem como a legislação exigirá. Outras modalidades também, outras hipóteses, melhor colocando, de rompimento do vínculo conjugal, se dá com a morte, tanto a morte real quanto a morte presumida. A morte real é aquela certificada lá na certidão de óbito, onde temos, né, a causa aparente da morte e a possibilidade do registro imediato. E a morte presumida são aquelas que se dão por meio da ausência, né, ou quando o sujeito se encontrava ali em um risco real, né, em relação à sua vida. Então, se você buscar lá nos artigos 7º e artigos 22 do Código Civil, você vai ter justamente estas duas possibilidades. A morte presumida, né, precisa ser declarada por sentença, geralmente tem um efeito retroativo até a data do sinistro, do evento, e a declaração por ausência também precisa obedecer a um trâmite judicial, tá? E por último, né, como causa de rompimento, porque a separação, muito embora não tenha sido revogada no nosso sistema, né, ela não é hipótese de rompimento do vínculo, ela suspende as obrigações matrimoniais. Agora, o divórcio é uma causa de rompimento do vínculo, podendo ser judicial ou extrajudicial.